Pessoal, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Arara em Foco. Desde já o meu muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho, por você estar com a gente sempre. Agradecer a Deus, primeiramente, pois sem Ele nada seria possível para que a gente pudesse estar aqui. Hoje temos aí uma convidada especial que está com a gente aqui, a Reni Alves. Vai dar uma consultoria de graça para você sobre contabilidade, viu? Muitas informações, eu conto com sua participação para que você possa interagir com a gente, se comunicar, é claro, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida e, claro, ficar atento porque muitas informações importantes para você em casa agora, tá bom? Reni, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e desde já o nosso boa noite, agradecendo, é claro, pela sua participação. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos que estiverem nos vendo. Eu que agradeço o convite, espero contribuir com informações relevantes para todos. E lhe parabenizar pelo podcast, né, que traz muita informação para todos no município, sempre informações relevantes. Vamos tentar contribuir no que for possível. Desde já a gente agradece mais uma vez e, claro, para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, que assim, o pessoal está chegando, quem é Reni, quem é? Então, queria que você contasse um pouquinho assim, por alto da sua biografia, porque você tem parentesco aqui na cidade, para que o pessoal não fique dúvida de onde é ela. Então, que você contasse um pouquinho aí. Já imaginava isso. Porque, assim, minha família é toda daqui, né? Meus pais que são muito conhecidos na cidade. Que é Ronaldo, da Motor Auto Center, né? Loja de peças de moto. E minha mãe, Joséane, que trabalha na Secretaria de Educação. Já eu fui morar em Campinas já na adolescência, para estudar, e lá acabei ficando. Então, já faz 20 anos que eu moro em Campinas, mas estou aqui sempre. Venho para visitar minha família, né? Estou sempre por aqui. Mas o fato de morar lá, né, residir lá, poucos na cidade acabam que me conhecem, né? Conhecem muito minha família, mas não me conhecem particularmente. Como todos sabem, minha família é muito do comércio, né? Vivem muito, todos empreendedores, a maioria. Foi o que me levou a estudar contabilidade, pensando eu em agregar realmente conhecimento para o comércio da minha família. Então, já fazem 13 anos que eu trabalho no setor de contabilidade. Trabalhava inicialmente no escritório lá em Campinas. Hoje tenho meu próprio escritório, também com sede lá em Campinas, já fazem 2 anos. Atendo alguns clientes aqui da cidade, já por intermédio da família, né, de conhecer. Então, desde o início assim, da faculdade, eu já comecei a trabalhar, o que já faz que eu tenha já uma bagagenzinha, né, considerável, assim, já vários anos trabalhando na área. Para quem está em casa e possa ter um pouco assim, mais de conhecimento, possa tirar dúvida, o que abrange tanto a contabilidade? Porque assim, o pessoal diz, a contabilidade é só fazer contas, é só como é? Não, né, vai muito além. A contabilidade, na teoria mesmo, o intuito dela maior é auxiliar o empresário na gestão da empresa como um todo, né? A gente é visto muito como só a parte tributária, né? Só gera imposto, mas a contabilidade vai muito além. E principalmente é para auxiliar o empresário em relação a todos os seus direitos e deveres, realmente ter uma noção de como sua empresa está caminhando. Por isso tem as demonstrações contábeis, que realmente faz todo o levantamento de bens, direitos, obrigações, deveres da empresa, que acaba que, como a parte tributária e previdenciária, trabalhista, mexe com valores, é o que é mais observado, né? Mas vai muito além. Nossa maior intenção é realmente ser um auxiliar do empresário, assim, para realmente ajudar ele a crescer seu negócio, a gerenciar melhor, a sempre buscar as melhores soluções administrativas, tributárias, sempre buscando que ele se mantenha, que mantenha estável, crescendo, trazendo oportunidade para outras pessoas, né, através de geração de emprego, de renda, isso e muito mais. Eu assim, no meio, como diz assim, eu sou um pouco analfabeto aí no assunto, mas curioso. Então, andei dando uma olhada antes também, até para que a gente tenha uma coisa assim. E eu vi que a contabilidade mexe também, como você falou agora há pouco, a questão de saber quanto entra na empresa, quanto tem de lucro, quanto tem de controle. É um assunto muito vasto, ou seja, assim, ajuda, como você falou, o empresário, porque assim, ele não fica só preocupado, vou ter que vender isso aqui, comprar isso aqui, mas às vezes não sabe quanto é que está entrando, quanto está saindo ali. Exatamente. Então, quer dizer, como se fosse um braço do empresário mesmo, né? Isso.
Justamente nesse sentido que eu te falei, que eu escolhi contabilidade, já pensando realmente auxiliar nessa área nas empresas da minha família, né? Porque a intenção é justamente essa, é saber quais são os bens da empresa, as obrigações, para ver se realmente aquela empresa está gerando o rendimento esperado, o lucro esperado, e para que ela tenha solidez, né? Para se manter no mercado. Então, a contabilidade, o intuito é esse. A gente sempre indica muito, assim, para o empresário separar o que é bens pessoais, o que são bens da empresa, para que a gente consiga enxergar isso de uma forma mais real possível. O que é que acontece muito, né? Por isso que tem uma pessoa física e pessoa jurídica. Realmente você vê a empresa como outro ser, digamos assim, para os bens daquela empresa serem delas e o empresário ver quanto que ele realmente pode tirar dentro daquela empresa. Então, ele vai ver isso aonde? Através das demonstrações contábeis, que vai fazer realmente o levantamento da condição financeira da empresa para ver se realmente ele pode ou não, quanto pode. Infelizmente, ainda não é uma cultura nossa, assim, já a grande maioria das empresas do país são empresas familiares. Então, se confundem muito os bens da empresa com os bens do sócio. Então, não consegue ter essa visão realmente do que tem. É aquela velha história, isso aqui, apurado é lucro. Acho que simplesmente o fato de ter entrado valores naquela empresa, aquela empresa está bem. E às vezes não é real. Quando você realmente tira todos os custos, muitas vezes a empresa pode até estar dando prejuízo. Aí de repente a empresa fecha. Por que a minha empresa fechou? Porque você estava tirando além do que era possível de dentro daquela empresa. Porque você não tinha realmente essa visão de enxergar o que realmente a empresa tinha ou não. Então, o intuito maior da contabilidade é justamente auxiliar nessas informações, é gerar essas informações para que o empresário tenha uma visão melhor do seu negócio e saiba melhor como gerir. Não só gerar guias de imposto para o empresário pagar, também, né? Mas gerar a guia de imposto sempre buscando a melhor estratégia tributária para a empresa, buscando sempre pagar o menor possível diante da nossa legislação, que também é uma questão que os empresários muitas vezes não veem, vai em busca de um contador que simplesmente cobre menos, mas que muitas vezes não tem o conhecimento realmente de ir buscar o melhor para aquela empresa. Então, você muitas vezes está pagando valores que sua empresa nem deveria, simplesmente porque a pessoa que você buscou para lhe auxiliar nisso não tinha o conhecimento naquele setor, que você tem algum benefício, alguma redução. Eu já vi muitos casos assim, de áreas específicas ter direitos a benefícios tributários, principalmente, que o auxiliar contábil ali tinha conhecimento disso e a empresa estava pagando sempre a mais sem dever, que simplesmente, não que seja de regra, né? Mas muitas vezes o empresário vai ver só como uma guia, um gerador de guias, e vai então em busca só do que seja mais em conta, digamos assim, né? Então, é sempre ter essa visão de buscar um profissional, não só pelo valor que ele cobre, mas realmente pelo conhecimento que ele tem na área que você precisa, para sempre buscar lhe oferecer o melhor, né? E aquele famoso ditado, o barato que sai caro. Né? Exatamente. Às vezes, procurando um serviço mais barato, mas que não tem um conhecimento na área específica, acaba prejudicando o próprio empresário. Isso mesmo. Por isso, contabilidade tem vários ramos. Você não vai encontrar um contador que saiba tudo sobre todas as empresas. Geralmente, o contador vai se especializar em um ramo específico, para justamente conseguir estudar melhor cada empresa. Então, muitas vezes, por não ter conhecimento em uma área específica, pode não lhe fornecer as informações realmente que você necessitava, né? Então, é sempre bom buscar um profissional daquela área que você está atuando. Porque você pode buscar simplesmente um que é muito bom, mas numa área específica. Na sua não tem conhecimento. Por experiência própria. De já chegar para uma empresa e dizer, procure outro profissional, porque eu não consigo lhe dar o suporte que sua empresa precisa. Seu setor tem uma especificidade que eu não domino. Então, é melhor você procurar outro profissional. Assim como tem outros, não, pode deixar comigo que essa eu lhe garanto que eu vou lhe fornecer o melhor que eu posso. Que eu busco me aprofundar nessa área. Né? É sempre você ter um bom senso de ambas as partes, né? Para buscar sempre o melhor possível.
Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Hoje a nossa convidada, Reni Alves, está falando sobre contabilidade, muitas informações. Eu vou já nas redes sociais. Inicialmente, boa noite, meu amigo Frank, boa noite. Boa noite a todos aí. Já estamos aqui, o José Felinto, né, mais conhecido como Lio, que trabalha conosco. Tem aqui o Emanuel também, mais conhecido como Mano do SAMU, participando. Parabéns, Inácio, pelo belo programa. Estamos aqui na audiência em São Paulo. Um abraço, seu amigo Mano do SAMU. Estou aí em breve. Alex Bezerra, que é lá do Tributos, né, também. Boa noite, Inácio e Frank. Estou aqui acompanhando o podcast. Ótimo tema. O Alex Bezerra manda um alô para a galera da FB Segurança. Em breve estaremos prestando serviço na nossa amada Arara. Valeu por você, Inácio. Abraço, Alex. Vou contratar ele para fazer a segurança da gente, né? Vamos ver aí para fazer a segurança aqui do podcast, hein? Vou contratar ele para fazer a segurança. Abraço, Alex, e a todos que estão aí. Vai deixando também sua pergunta, interagindo com a gente, fazendo essa interação. No início do seu trabalho, como você falou aí sobre essa questão dos conhecimentos, às vezes a teimosia do empresário, como foi para você lidar? Porque assim, foi duas situações complicadas, porque assim, tentar conscientizar os empresários e ao mesmo tempo divulgar o seu trabalho que estava assim se iniciando. Como foi o início desse seu trabalho? Inicialmente, na verdade, eu comecei a trabalhar diretamente com contabilidade, eu estava no segundo período da faculdade. Então, eu realmente não tinha muito conhecimento ainda na área, estava iniciando. Comecei em um escritório contábil lá em Campina que já tinha uma estrutura, digamos assim. Já podia dar um suporte mais. Comecei como estagiária, mas logo no primeiro mês já fui efetivada. Então, desde o segundo período da faculdade, eu já trabalho na área. Mas aí, de toda forma, eu tinha um suporte de pessoas que já tinham experiência e puderam me passar muito conhecimento realmente na prática. Porque faculdade, lógico que ajuda, você tem que ter um diploma, mas é na prática realmente lidando com os problemas, digamos, do dia a dia que a gente realmente aprende. Então, nesse escritório, eu passei 10 anos. Eu trabalhava especificamente no setor fiscal, por isso o meu conhecimento maior no setor tributário. Depois que eu já me senti realmente com um conhecimento suficiente para realmente prestar um bom serviço para outras empresas e fui me aprimorando nos outros setores, que eu me senti realmente com segurança para abrir meu próprio escritório. Então, faz 2 anos que eu trabalho realmente como empresária contábil. Então, para o meu escritório já foi um pouco mais fácil, porque eu já vinha com uma bagagem significativa, né? Como eu já trabalhava muito na área, eu já sabia mais ou menos como lidar com o cliente e conseguia mostrar para o cliente que eu já tinha um conhecimento, assim. Então, eu não iniciei já assim, não sei de nada, vou aprender com a tua empresa. Não aprendi com as empresas. Lógico que vai surgir novos problemas, mas a grande maioria já sabia lidar e já consegui vender meu negócio mostrando que eu tinha alguma experiência já na área. Que se torna mais fácil para divulgar hoje meu trabalho, esse fato de eu já ter muito tempo trabalhado dentro de um escritório, mas que nesse escritório eu não precisava divulgar Reni, né, como profissional, porque tinha outro contador à frente. Mas que na prática são os funcionários que fazem o serviço, mas a imagem realmente como contador era dele, né? Mas eu fui adquirindo conhecimento para poder depois realmente divulgar o meu trabalho, assim, né? A minha prestação de serviço especificamente. Inclusive hoje eu continuo trabalhando indiretamente com ele, que a gente sempre teve uma relação muito boa. O escritório dele é em Campina, né? E o meu também. Então, a gente continua compartilhando conhecimento, dividindo trabalhos, porque tanto ele me ajudou muito, como eu também fui uma funcionária para ele na época que agreguei para o escritório dele. Então, a gente permaneceu com a parceria. Continua até hoje e acredito que vai permanecer, porque a gente realmente se ajuda hoje. Já não mais como funcionário patrão, mas como colegas de profissão mesmo que compartilham conhecimento. Tornaram empresas parceiras. Isso, exatamente. É importante. Exatamente. Né? Aí, nesse assunto, como você falou aí, durante esse período, você já pegou assim, antes da gente falar mais assuntos específicos, algum empresário que chegou aperreado assim, e você tentar acalmar, não, deixa comigo assim, porque de última hora o cara chega com um problema enorme, né? Vamos dizer assim, eu cheguei minha empresa aqui, deu um problema, chegou aquele informação e tem que ser urgente, chega assim,
aperreado. E aí, para tentar Sempre acalmar e colocar... Acontece demais. É porque a relação empresário-contador é uma relação de muita confiança, né? O contador sabe muito da sua empresa, ou seja, sabe muito da sua condição financeira, o que é que você tem. Então, geralmente, quando vem algum empresário nessa situação, é porque já teve algum desgaste com outro contador e ele vem cheio de problemas, a solucionar. Geralmente, a mudança de uma contabilidade para outra, a não ser quando você inicia uma empresa, quando você está iniciando, você já consegue passar um suporte melhor. Então, esse caso vai ser mais difícil dele vir realmente tão desesperado. Mas quando vem de outro profissional, geralmente vem nessa situação. Vem com a empresa totalmente desorganizada, sem rumo, que você precisa... Hoje, particularmente, eu peguei uma assim, que estava fechando a empresa, que toda bagunçada. Não, tenha calma. Vou analisar tudo e a gente vai colocar tudo em dia. Não se preocupe que a gente vai colocar seu negócio para rodar novamente. Mas acontece muito, muito mesmo. Justamente aquela questão de ter um profissional que não consegue lhe dar um suporte realmente significativo, né? E quando você vê, já está cheio de problemas, aí acaba tendo que ir em busca de outro para tentar lhe auxiliar. Isso é constante. É constante. Acontece demais. Haja dor de cabeça. Mas a gente já está acostumado a lidar e vai tentando sempre buscar a melhor solução. Até hoje, graças a Deus, vem dando certo. Assim, acho que quando eu cheguei nessa situação, a gente conseguiu regularizar e colocar a empresa para seguir em frente. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Mais informações daqui a pouco. Vamos nas redes sociais novamente. Tem mais participações, Frank? Tem a professora Wanda, já está aqui com a gente, lá de Pilões. Boa noite, Inácio, Frank e a contadora. Acho uma profissão útil e linda. Tenho um sobrinho nessa área. Hoje a gente leu o comentário, viu, professora Wanda? Tá aí, viu? Abraço, professora Wanda. A professora Wanda que estava nos assistindo na última quinta. Isso, é porque infelizmente não foi ao vivo. A gente teve que gravar porque o convidado veio de longe e não podia ficar à noite, aí nós teve que ser gravado, viu? A gente adaptou, né? A gente fez uma adaptação como fosse gravado, um falso vivo. Como diz no popular, deu-nos um migué. Abraço, professora Wanda. Obrigado mesmo pela audiência, todos de Pilões aí. Olha, hoje uma das maiores dificuldades é que todo mundo quer ter seu próprio negócio, mas não sabe como iniciar. E aí, você como contadora pode até trazer essas informações para a gente, muito importante, Ronaldo, porque assim, de repente eu quero abrir uma empresa, é só eu chegar a abrir ali de todo jeito? Como é? Porque o pessoal chegou, abriu, botou um negócio ali, comecei minha empresa. E aí, como é que eu viro um microempreendedor, né? A famosa MEI. Como é que eu faço? Pronto, hoje é uma... Foi até bom para complementar, eu peguei o gancho de Ronaldo, que ele falou que fica aberto. Aí veio da minha memória que eu tenho meio aberto, só que eu não uso e não fechei. Então eu devo estar com algum problema. Se ela estiver ativa, está gerando tributos a pagar. Hoje o menor porte, digamos assim, de empresa é a MEI, né? Que é o microempreendedor. O nome já está dizendo, né? Que é realmente para uma pessoa que está iniciando ali em algum empreendimento, então está tentando seguir algum ramo. O que é que acontece no MEI? Por ser bem simplificada, ela também é bem restritiva, digamos assim. Um MEI hoje só pode faturar até 81 mil ao longo do ano. Então, é um faturamento médio de 6.500, mais ou menos, mês, né? O que é uma empresa pequena. Se você tirar aqui o faturamento da empresa é 6 mil e pouco por mês, quanto é que vai ser de lucro, né? Então, costuma ser uma empresa só de um único empresário realmente trabalhando. Pode ter até um funcionário. Aí o funcionário ganha normal, como qualquer outra empresa. No mínimo salário mínimo, com todos os direitos de trabalho, mas só pode ter um. E a abertura dela é bem simplificada, totalmente online. A legislação não obriga a ter um contador. Então, é opcional do empresário ir em busca de um contador. Não. Aconselho aí, porque justamente por não ter o conhecimento na área, a maioria simplesmente vai lá, abre, não sabe quais são as regras, quais são os direitos, deveres e fica lá a empresa aberta, muitas vezes nem usa e depois gerando outros tipos de problema. Então, para abrir o MEI, o que é necessário? Hoje tem o acesso gov.br, que eu acho que a grande maioria das pessoas já deve ter ouvido, porque para acessar todos os aplicativos do governo hoje é através desse acesso, gov.br, que é um usuário, o usuário é o CPF e senha. Você cria através de um aplicativo no celular.
Então, hoje precisa ter esse acesso e apenas documentos pessoais. RG, CPF, você precisa ter um endereço comercial, que pode ser o mesmo do residencial, porque justamente por ser um pequeno empresário, então vamos supor, é uma doceira, ela vai fabricar e vender em casa. Então, o endereço residencial e comercial pode ser o mesmo. Então, necessariamente, a documentação é essa. Acesso Gov, que é esse usuário e senha, que você cria através de um aplicativo no celular, documentos pessoais e o endereço. Então, você entra no site do microempreendedor e gera a solicitação de CNPJ, inscrição estadual, se for uma atividade comercial, já vai estar aberta a sua empresa. E quais obrigações que essa empresa vai ter também? Ela tem um pagamento mensal do DAS. O DAS paga, seria equivalente a tributos federais, estadual e municipal, dentro dessa única guia, que é um valor fixo, que é um percentual sobre o salário mínimo. Então, por isso que todo ano tem um reajuste nesse valor. Hoje está em média 75, porque depende da atividade também. Você tem essa obrigatoriedade de pagamento mensal, que é fixo. Então, você tem esse limite de faturamento de 81. Mas você pode ser de R$10 a 81 mil. Você vai pagar aquele valor fixo por mês, independente de qual faturamento dentro desses 81. Aí você paga essa guia mensal. Aí o que é que acontece? Muitas empresas, assim como o Fran falou, abrem esse CNPJ e acaba que depois não dá certo, vai para outro ramo, esquece que abriu. Porque como ela é muito facilitada, não tem acompanhamento contábil, vai lá e deixa aberto. Sendo que não tem aquela obrigatoriedade da guia mensal. Se você não fechou, a guia continua sendo gerada. E ela vai continuar lá sendo gerada. E você também tem a obrigatoriedade de uma declaração anual, que é a DARGE e CIMEI, que você tem que informar se você tinha funcionários ou não e seu faturamento anual. Então, se você também abandonou lá, você não está enviando essa declaração anual, que também gera multa. Então, é sempre bom ter esse cuidado. Não, abri, mas não deu certo, vou para outro ramo, não foi o que eu pensava. Tenta dar baixa, se não conseguir, procura um profissional contábil e solicita essa baixa para não te gerar outros problemas. E sempre ter esse cuidado de pagar mensalmente e de benefícios, digamos assim. Além de você ter CNPJ, que garante garante uma personalidade jurídica, uma formalidade no seu negócio, né? Então, você vai poder fazer comércio, digamos assim, com outras empresas, poder emitir nota. O que não é obrigado a emitir nota se a venda for para pessoa física. Se eu tenho uma empresa e vou vender a Inácio no CPF, digamos assim, não precisa emitir nota. Mas se eu for vender para uma pessoa jurídica, para outra empresa, eu sou obrigada a emitir nota. Que também muita gente não sabe disso. A pessoa que é MEI simplesmente não precisa emitir nota. Se você vai vender para outra empresa, sim, você precisa. Porém, pelo fato dela ser MEI, vai ser uma nota, pode ser emitida gratuitamente. Mas tem que emitir. E sempre ter esse cuidado dessas emissões não ultrapassarem 81 mil no ano. Se ultrapassar, a empresa automaticamente é excluída do MEI e ela se torna uma ME, que é, digamos assim, a segunda empresa no ramo de graus de tamanho, digamos assim, de empresa, que já passa a ser uma microempresa. Deixa de ser um microempreendedor para ser uma microempresa. Como microempresa, aí já são N outras obrigações. Como microempresa, a abertura já é mais complexa, digamos assim. Você precisa de um contador para abrir, porque no ato do registro você já tem que vincular a um profissional contábil e o sistema de abertura também já é um pouco mais burocrático. Também é online, mas aí não tem como ser feita pelo próprio empresário. Já precisa que um contador faça a solicitação, que aí vai ser junto à junta comercial, no caso da Paraíba, né, se for dentro do estado da Paraíba, junto à Receita Federal, Receita Estadual, se for atividades mercantis de comércio, Receita Municipal, se for atividades de serviço. Então, você faz a solicitação de inscrição em cada um desses órgãos. Alguns têm taxa de cobrança de abertura, outros não. Tipo, a junta comercial cobra uma taxa, a Receita Federal não. E essas taxas já são pagas diretamente a cada órgão e o valor vai depender da atividade da empresa, do porto. Aqui, vamos supor, uma empresa de serviço aqui em Arara, a taxa de alvará
é pequenininha, são 60, né, reais a taxa de alvará aqui municipal. É bem... Já em Campina, a taxa de alvará começa com R$500. Já vai. Então, o custo de abertura, dependendo de onde está localizada a empresa, é totalmente diferente. Então, não tem como dizer, para abrir a empresa, só me dá... Não há um padrão dizer assim, a Paraíba cobra esse valor todo, não é por cidade. É por cidade, depende da atividade, do ramo da empresa. Mas, em média, o custo de abertura de uma ME, a ME já tem custo, em torno de R$1.000 a abertura, dependendo do município, né? Aí, isso aí pode ser mais ou menos. Já o MEI não, né? Como eu te falo, o MEI é simplificado, não tem custo, nem precisa de contabilidade, então você mesmo pode abrir, não tem custo nenhum de abertura. Aí, assim como o ME, aí você já é empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, mas essas demais empresas, o procedimento de abertura é basicamente o mesmo. Algumas de grande porte que é obrigatório ter assessoria advocatícia também. Tem um advogado que também assina os contratos, mas aí já é empresas de um porte grande, dependendo da atividade. Mas de regra é isso. O MEI todo online, sem auxiliar contábil, não é obrigatório. Já a ME, sim, precisa de um contador para esse procedimento de abertura. A documentação é basicamente a mesma. Documentos pessoais do sócio, endereço, em caso de ME, se for atividade comercial, o Estado da Paraíba costuma exigir que seja em um ponto comercial. Não dá para você pegar a sala de casa e você dizer que vai abrir um comércio de autopeças. Como você vai abrir aqui dentro? Como é que você vai comercializar? Isso é a fiscalização do Estado. Depende do fiscal. Como é feito por pessoas, tem fiscal que é mais rígido, tem fiscal que não. Mas, de regra, quando é uma empresa a partir de uma ME, o ideal é que seja realmente ponto comercial quando se trata de comércio, ou empresa, indústria. Se for serviço, não. Serviço aí, sim, porque você pode prestar o serviço na própria residência, né? Já é mais simplificado, porque aí lida junto com a prefeitura, já não é o Estado. A prefeitura costuma ser mais, como é que eu posso dizer? Mais acessível, mais compreensível nesses quesitos. Facilita mais um pouco, né? Só para tirar uma dúvida também, eu estou aqui até, como diz assim, caracolando meus miolos, Frank, aqui, porque assim, hoje eu sou um funcionário público. Se eu quiser abrir uma MEI, eu posso também? Vai depender do concurso, digamos assim, que você passou. Se estava condicionado que você pode ser empresário ou não. Geralmente, não. Não como o administrador da empresa. O federal, vou falar no mais amplo. O funcionário público federal, ele pode até ser sócio de uma empresa, mas ele não pode ser o sócio responsável, administrador daquela empresa. Vamos pegar pela lógica assim, se você é funcionário público, você tem um horário a cumprir dentro do seu serviço, como é que você pode estar lá no seu serviço e também administrando sua empresa? Não ia bater, não, né? Teria como. Mas não lhe impede efetivamente você ser sócio de uma empresa. O que é que acontece? As empresas menores geralmente abrem como empresário individual, que é onde ele é o único sócio, o único administrador. Então, realmente está impedido, porque você já está justamente na posição que você, pelo estatuto lá, você está sendo impedido de exercer aquela função. Aí vai depender muito dessa questão. Eu não sei especificamente se aqui, os cargos aqui em Arara se permite. Acredito eu que se for nessa situação de empresário individual, não. Mas se você for uma empresa... 48 horas, né? Vamos dizer assim, durante a semana são 4 horas da manhã, 4 da tarde, não tem como... Pois provavelmente para ser sócio, único sócio de uma empresa, seria impedido. Já se você abrir com sociedade com outra pessoa e essa pessoa ficar à frente e você é só digamos que um investidor, um sócio investidor, aí, geralmente é admissível. Pode ser. Mas não é regra, vai depender de cada município, de cada cargo como servidor. Importante, tá vendo? Tirar essa dúvida, porque aí de repente você quer montar aí, é bom que a gente bota os meninos para trabalhar, né? Mais cedo, né? Só bota trabalhar e vem pra cá. A gente bota o pessoal para trabalhar mais cedo. Agora, tô sentindo um cheirinho aí, Frank, uma coisinha assim. Quem tá em casa agora deve estar sentindo um cheirinho, né, Frank? Tem presente aí, Frank? Tem presente, chegou recebido aí. Cheiroso.
Deixa eu trazer aqui pra galera, ó. O presente chegou agora. Eu vou virar um pouquinho mais de canhão, né? Só para o pessoal ver a imagem direitinho aqui, ó. Bela Pizza Delivery. Acabou de chegar pra gente agora. Você também pode fazer o seu pedido. 988 47 96 49. Vou repetir para que fale mais devagar. Tô igual narrador de jogo, né? Vamos devagar. 988 47 96 49. Manda o zap. Já tô com fome, nem jantei. Isso, lá dos nossos amigos, né? Da Gilmara e o Jardiel. Jardiel, é por isso que o Jardiel está igual nós, né? Redondinho. Isso, redondinho. Pode abrir para mostrar. Inclusive fui eu que fiz a abertura da empresa dele. Olha, Ele falou tá vendo? acompanhamento. Olha aqui, Sou ó. meu cliente César. Cheirinho bom, mas a gente tá falando de contabilidade, né? Zé, na parte tributária da pizza aí. Vamos falar na parte tributária, viu? A parte disso aqui é depois que a gente terminar a parte tributária, né, Frank? É que inclusive ainda não provei da pizza dele. Ah, Jadiel. Mas eu provei ontem, excelente, viu? Excelente. Tu vai repetir hoje? Pizzaiolo tá de parabéns lá. Parabéns aí, obrigado, gente, aí mesmo. Então, você, na hora de fazer seu pedido, já sabe, né? Inclusive, tá aprovado, inclusive, pela contadora, né? Se ela abriu, a empresa tá gerando lucros indo para frente, é porque foi aceitável e muito boa. Então, parabéns, Jadiel, aí pelo empreendimento novo aqui na nossa cidade. E obrigado também pelo apoio, tá com a gente, né? Toda a família aí também. Justamente isso, as empresas abrindo essa dificuldade, como é que o pessoal assim tem feito? Geralmente eles têm procurado primeiro a contadora para abrir ou a primeira empresa? Como é que tem sido isso aí? O ideal é primeiro procurar a contadora, justamente para a gente fazer um estudo do porte da empresa, como é que vai ser melhor ser aberta, qual a documentação que precisa, que foi o caso que o Jardielson fez. Também faço o acompanhamento da outra empresa dele, né, de cereais. Aí, como ele já tinha um contato comigo, para abrir essa segunda empresa, ele também entrou em contato, eu fui tentando auxiliar ele para adaptar a abertura à realidade da empresa, né? Que, graças a Deus, vem dando certo, espero que ele cresça muito, que chegue no patamar e aqui um exemplo maior. muito bom, porque assim, são duas empresas, e aí o auxílio da contadora é muito importante, porque assim, vai saber, como você falou agora há pouco, saber dividir, porque de repente, não, a minha empresa aqui está tirando lucro aqui, aí eu pego e invisto na outra. Exatamente, acontece muito, por isso aquela questão, é sempre bom de separar a pessoa física da pessoa jurídica, e nesse caso ainda mais do que duas empresas distintas, para você não pegar o rendimento, que seria lucro de uma, e simplesmente investir na outra, e às vezes aquela outra não gerar o rendimento esperado, e ela acaba prejudicando a primeira, né? Então, realmente tem que ter o acompanhamento de ver se o lucro realmente está compatível com os custos, se está gerando rendimento, que esse é o ponto principal da contabilidade, né? Deve ser. Importante demais. Outro assunto importante que eu também, como dizer assim, fica batendo na minha cabeça, porque assim, a contabilidade ela age em várias áreas. E no serviço público também é muito importante. Porque assim, é muito dinheiro que se mexe, que não é da pessoa que está ali administrando. Então, também há um trabalho do contador aí auxiliando, né, os nossos, vamos dizer assim, os nossos poderes executivos? Sim, é obrigatório. É ainda mais burocrático é o setor público, justamente por lidar com valores que é da população, né? Tem alguém que está sendo o gestor daquele dinheiro, mas ele não é o proprietário, digamos assim, o detentor realmente daquele dinheiro. Então, a fiscalização acaba que é ainda maior. Então, realmente, o gestor precisa comprovar diariamente todos os gastos, de onde veio o rendimento, de onde está sendo alocado. Então, tem uma contabilidade específica, contabilidade pública, que ela tem obrigações semelhantes, mas feitas de forma diferente, digamos assim, da contabilidade privada. As demonstrações são diferentes, porque elas buscam justamente gerar informações não para o próprio, nesse caso não é o empresário, né, o gestor. A finalidade maior da contabilidade pública não é gerar essa informação para o administrador, é justamente gerar informações para a população como um todo, para os órgãos de controle, né, e para a população como um todo, para ver se realmente aquele rendimento que está sendo destinado para aquele órgão público, se está sendo gasto, aonde está sendo gasto, de que forma, e eles não podem gastar mais do que aquilo que tem arrecadado, né, tem recebido de fundos. Então, é uma contabilidade mais específica e com, digamos que com finalidade diferente, que não é auxiliar a empresa pública, ela não precisa ter lucro,
mas ela precisa ser bem gerenciada para que todo o rendimento que ela obtenha seja gasto sempre buscando o melhor para a sociedade. É diferente de uma empresa privada que vai ser, o foco principal é gerar lucro para aquele empresário, né? Não vai ter, lógico que também deve ter aquele cunho social de buscar gerar emprego, renda, mas não é o foco, digamos assim, diferentemente da pública. Que o foco principal é o social e não é aumente o dinheiro em si. Então é uma contabilidade diferenciada. E geralmente tem contadores específicos, tem muitos ramos, geralmente tem contabilidades específicas para esse setor, que já são demonstrações diferentes. Aí eu já trabalhei no setor público, fazendo a contabilidade da Câmara aqui de Arara, na gestão de Naldo. Passei 2 anos. Para mim foi tudo muito novo, mas também muito enriquecedor assim, na minha área, poder aprender muito, com a ajuda de outros profissionais também que já tinha mais conhecimento na área, e realmente pude ver todas essas diferenças, assim, e que realmente precisa ter uma contabilidade bem feita, atenta aos detalhes, para gerar essa informação realmente com precisão para a população como um todo e para os órgãos de controle, para que o gestor daquele órgão não seja prejudicado também por não gerenciar da forma adequada aqueles recursos, né? Que acontece às vezes, né? Inclusive, eu ia até fazer essa pergunta, que assim, como uma empresa, ela pensa no lucro, em obter um lucro maior. Já o setor público, eu acho que o lucro de quem é do setor público é quando o TCE de suas contas foram aprovadas, né? Que é isso. Então, quer dizer assim, de certa forma aqui, como eu conheço já o Naldo, acho que é até sossegado demais. Mas assim, na maioria dos políticos, acho que a maior dificuldade seja justamente isso, tentar aprovar essas contas, porque assim, o pessoal às vezes, não, eu quero ajudar fulano, quero ajudar isso, mas tem um limite de não poder fazer e aí... Isso, né? Porque os recursos já são destinados para certas finalidades. Vamos supor, no âmbito da prefeitura, vai vir um recurso que ele é destinado à educação. Então, eu vou precisar gastar aquele valor apenas na área da educação. Por mais que eu saiba que o hospital lá está precisando de medicamento, mas eu não posso pegar aquele dinheiro que veio, está, digamos que sobrando, porque na contabilidade pública justamente tem essas questões de controle de onde veio e para onde vai, para justamente controlar esses gastos. Porque, infelizmente, se não tiver todos esses órgãos de controle, realmente tiver esse cuidado de onde está sendo destinado o recurso, pode haver muitos desvios, né? Passam por muitas pessoas os recursos, muitos agem sempre buscando o melhor, outros agem de má fé. Então, a contabilidade vem no intuito de sempre tentar controlar esses gastos, buscando que eles realmente vá para onde eles foram destinados. Que o intuito maior do público é gerar a questão social para a população. Então, não importa, não tem intuito de chegar no final do ano, sobrou dinheiro. Não precisa sobrar o dinheiro que venha para ser gasto mesmo, mas para ser gasto naquilo que ele foi destinado, que é para creche, para escola, para saúde, buscando sempre o melhor para a população. Então, essa contabilidade é diferente por conta disso. Ela é mais um controle, de realmente mostrar onde foi, não para realmente auxiliar para que esse dinheiro renda mais alguma outra coisa, como na empresa privada, né? Na empresa privada a gente vai buscar auxiliar, onde mostrar onde investir, onde precisa melhorar, onde tem que diminuir os custos, é diferente. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco? Também faça sua pergunta, interaja com a gente, mande seu recado, sua participação. É importante também você fazer e tirar a sua dúvida. Aproveita, assessoria de graça, não estamos cobrando nada, viu? Mas se quiser mandar alguma coisa, a gente manda o Pix daqui a pouquinho, né? Não tem problema nenhum. Abração, gente, obrigado mesmo. Na área da contabilidade, uma das coisas que o pessoal tem muito é quando o leão chega. O leão aqui acolá gosta de abocanhar um pouquinho, né, Ronaldo? E aí o pessoal... A questão do imposto de renda. O pessoal se preocupa. Às vezes você, de repente assim, os estudos levam a você a melhorar de vida e ter vamos dizer assim, um poder financeiro um pouco melhor. E aí o pessoal esquece, mas eu ganho tanto, eu vou pagar isso para o governo. Faz isso. A questão do imposto de renda, como é que é? Você pode passar um pouco também dessa informação para a gente que está... O imposto de renda, como o próprio nome já diz, é um imposto sobre a renda daquela pessoa, né?
Então, subentende que quanto mais você ganhar, mais imposto de renda você vai pagar. De regra, não deveria ser uma coisa ruim. O intuito do imposto de renda é redistribuir a renda. Então, você ganha um valor mais significativo, o governo vai pegar uma parte daquele valor para destinar para outras finalidades, para gerar educação, sabe? Então, a teoria, realmente, ela seria boa, né, se fosse... É bonita, digamos assim, né? Porque você tirar um pouco de quem tem mais para redistribuir para quem não tem acesso àquelas coisas. Infelizmente, a gente não tem certeza da destinação daqueles valores, mas de toda forma somos obrigados a pagar, né? Assim como qualquer outro imposto, tributo em qualquer país, não é só no Brasil, né? O imposto de renda hoje são isentos de pagamento de imposto de renda que recebe até 2 salários mínimos no mês. Antes era um pouco menos, foi atualizado esse ano, então que vai ter reflexo na declaração do ano que vem. Porque em 2025 eu vou declarar meus rendimentos de 2024. Então quem recebeu agora em 2024 até 2 salários mínimos vai estar isento de pagamento de imposto de renda, consequentemente isento da declaração também do imposto de renda, na grande maioria das vezes. Porque tem outros condicionantes também que obriga, relacionado a bens, a direitos, a ações, mas de regra, geralmente a gente vai pelo rendimento. Acima desses 2 salários mínimos, tem a alíquota de imposto de renda, que ela vai de 7,5%, acho que se eu não me engano é isso, até 27,5%. Então vai dependendo de quanto você ganha. Isso é uma tabela progressiva que a gente chama. Quanto mais vai aumentando o valor do seu rendimento, mais essa alíquota vai aumentando junto, né? Então, na hora que você vai declarar, que realmente você vai ver quanto é que você tem a pagar. Quem recebe mensalmente acima desses 2 salários mínimos, que é a parte de isenção, já tem um rendimento na fonte, que a gente chama. É já pagar um imposto de renda mensalmente, já vem descontado do seu salário. É imposto de renda retido na fonte. Quando você manda a declaração anual, vai fazer uma apuração, digamos assim, de quanto você realmente recebeu ao longo do ano, quanto disso já foi retido dentro daquela tabela de alíquotas, para ver se você ainda tem a pagar. Ou então, muitas vezes, você já pode ter pago mais do que você efetivamente devia. Deixa eu dar um exemplo assim. Você em janeiro prestou um serviço que foi R$5.000. Então, já estou acima da tabela de isenção. Então, vai ter imposto de renda retido na fonte. Quando chega em fevereiro, eu presto um serviço que é 1.000 só. E vou ao longo do ano esse ano. Então, quando eu junto o rendimento do ano todo, eu fico fora da faixa de incidência de imposto de renda. Mas lá no início do ano, vendo a receita só do mês, eu tive imposto de renda retido na fonte. Então, quando eu declarar que somar o do ano inteiro, aquela retenção não era sequer devida, quando eu faço o anual. Então, o governo vai lhe devolver aquele dinheiro. Geralmente, o pessoal vai, por que eu não recebo imposto de renda retido na fonte? Por que eu nunca recebo de volta? Porque na maioria das vezes, ao longo do ano, você não teve rendimento que teve a retenção. Você só vai ter a restituir se você tiver tido alguma retenção ao longo do ano, que se torna indevida quando você faz a soma do ano inteiro. Então, anualmente, você tem que enviar justamente para fazer esse cálculo. Se você está obrigado ainda a pagar, ou então você tem direito a restituir o valor que der a pagar. Você pode dividir em até 8 cotas, que é 8 parcelas mensais. No entanto, cada parcela dessa é atualizada mensalmente pela Selic. Não é um valor fixo. Ainda tem um jurozinho, como sempre, ele dá a oportunidade de dividir esse valor devido, porém ele ainda vai lhe cobrar um pouquinho mais por isso. Mas de regra é isso, né? É sobre o seu rendimento. Então, se você sabe, recebeu acima de 2 salários mínimos no mês, provavelmente você já vai estar na obrigatoriedade de envio. Não necessariamente vai dar a pagar, mas de toda forma você tem que declarar, entendeu? Eu preciso, justamente para fazer serviço, eu preciso do suporte do trabalho do contador? Não é obrigatório. Tem um sistema gratuito para envio dessa declaração que é disponibilizado anualmente, geralmente em março, onde você faz o preenchimento,
Hoje em dia até já tem uns pré-preenchimento, o governo, algumas informações que ele tem, ele já disponibiliza. Então você faria a conferência, não precisa do profissional contábil. O que é que acontece se você buscar esse auxílio? Quando a gente lidar com isso diariamente e estudar, se aprofundar um pouco mais nessas questões, tem a retenção, tem o direito, tem a isenção ou não, então digamos que a gente consegue auxiliar melhor nesse preenchimento. Muitas vezes nessa questão que eu passei agora mesmo, do imposto de renda retido na fonte, às vezes a pessoa teve essa retenção ao longo do ano, nem sabia, não prestou atenção e, na verdade, se enviasse a declaração anual, teria valores a restituir. Mas por não ter conhecimento ou não procurar alguém da área, né, um valor fica ali para o governo, ele não vai lhe procurar para devolver. Não é a vontade dele. Se você declarar, você provar que aquele valor é devido, ele vai lhe devolver, porque tem uma legislação que diz que ele precisa lhe devolver. Mas se não, você perdeu, né, aquele valor. Então, a gente aconselha a procurar, porque justamente o contador vai ter um conhecimento maior em relação às informações que precisam ser prestadas. Então, vai lhe dar segurança que você preencheu da forma correta, com as informações que são obrigatórias de preencher, e também podendo pagar o menos possível, né? Então, não é que seja obrigatório, mas é aconselhável. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, o nosso bate-papo hoje com a Reni Alves. Ela está trazendo informações, tirando dúvida aqui, né, para que você fique atento, tudo sobre contabilidade e não ficar com imposto. Frank, tem participação? Enquanto isso, eu vou cheirando aqui para encher na barriga, só no cheiro. Tem sim o Alexandre Bezerra participando com a gente. Boa noite, ótimo podcast. Valeu, Alexandre, com você, Inácio. Obrigado mesmo mais uma vez aqui, registrar aqui e agradecer. A Bela Pizza nos enviou aqui o presente. Estou matando o Frank aqui na vontade. Deixei a pizza aqui do lado de cá, ele está ali por trás da câmera, doido para começar primeiro, mas só depois, viu, Frank? Segura aí um pouquinho à vontade. Então você também faça o seu pedido, a melhor pizza da cidade, 988-47-9649, tá certo? Recomendo, viu? Eu ia perder peso, mas tá difícil. A coisa tá feia. Eu vou passar dos 100 hoje de novo, tem jeito não. Olha, você que está em casa também, é importante a gente tirar dúvida, porque assim, muitas pessoas têm rendimentos, tentam a questão de empresas. Eu mesmo tinha essa dúvida aí, como sou funcionário público, às vezes a gente pensa em caminhar para outros empreendimentos, né, Ronaldo? Sair, tentar alguma coisa nova para a cidade, alguma coisa. Então, justamente, a gente tira todas as dúvidas. É muito importante. Outro fato também aí que a gente pode até também debater esse assunto é a questão não só trabalhista, mas previdenciária. São assuntos importantes que geram muita dúvida na população, né? O pessoal não sabe aí sobre os assuntos e aí, às vezes, acaba fazendo as coisas avulsas, como diz assim, na vontade, na cara e na coragem, e depois ficam aperreados, né? Também acontece demais, né? De regra, assim, você contribui para a Previdência no momento que você trabalha para uma empresa privada ou pública, né? Que você tem registro, digamos assim, carteira, né? Você é obrigado a contribuir para a Previdência. As alíquotas vai depender do seu rendimento, né? Do seu salário. Que também vai de 7 de INSS, eu não lembro especificamente, eu acho que é 14. De 7 a 14, a alíquota de INSS, dependendo do seu rendimento e limitado ao teto da Previdência, que hoje está o salário teto que a Previdência paga é 7.800 mais ou menos. Então só recolhe INSS até esse limite, se for para a Previdência Geral. O servidor público geralmente tem estatutos do município, então a Previdência própria do município, que aí já vai ter as regras próprias, né, de cada um. Mas assim, mesmo você não sendo funcionário público ou privado, você pode contribuir para a Previdência como autônomo ou até como empresário. Se você abre uma empresa, você pode recolher para o INSS sobre prolabore, que a gente chama. Prolabore é o salário do empresário. Então, ele pode estabelecer um salário X como seu rendimento mês, que pode ser a partir de um salário mínimo, e recolher um percentual sobre esse salário para contribuir para a Previdência, né? As regras de aposentadoria hoje estão bem burocráticas, digamos assim, né? Então, você vai se somar o tempo de Previdência com a idade, para ver uma média. Antes utilizava a média dos últimos 120, se eu não me engano, contribuições. Hoje é todas as contribuições,
Não adianta eu começar a contribuir sobre um salário mínimo e lá, depois de 20 anos, colocar que é 4 salários mínimos e se aposentar. Não, vai ser a média de todas as suas contribuições. Então, mas é sempre bom, né? Você contribuir não só pela questão de aposentadoria. A gente sempre vê a aposentadoria está muito longe, nem vou pagar agora, não sei nem se me aposento um dia. Mas aí tem as questões de trabalhistas também, os auxílios. Você tem direito a auxílio maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença. Todo mundo está sujeito a precisar fazer algum procedimento cirúrgico ou passar por uma doença. E aí, sua renda, como é que fica? Então, de repente, você não está impedido de trabalhar de alguma forma, você está pagando a Previdência, então você vai ter direito a um auxílio doença. O auxílio doença vai depender do período que você vai precisar ficar afastado. Se você é funcionário de uma empresa privada, os 15 primeiros dias que você se afastar do seu trabalho, a obrigatoriedade de pagamento do seu salário é da empresa. A partir do 16º já passa a ser a Previdência. Aí o período que vai ser vai depender do grau da doença, digamos assim, se estiver passando. O auxílio maternidade. Mulher engravida, naqueles primeiros meses, ela é dedicação exclusiva ao bebê, né? Não pode trabalhar. Então, os 4 primeiros meses vai ter direito ao auxílio. Então, pagar a Previdência vai muito além de se aposentar um dia, né? É justamente nessas eventualidades que a gente dá valor na hora que recebe, né? Infelizmente, você vem a óbito por alguma situação, você está pagando a Previdência, seus filhos forem de menor, vão ter um auxílio, né? O que você não vai poder mais atender, mas você vai ter alguma segurança ali. Se vocês vão pensar só em você, pensar nas pessoas também dependem de você, é sempre importante contribuir, né? Voltando lá no começo, a questão do MEI, justamente sobre isso aí, a questão da Previdência e a questão do salário. O empresário, vamos dizer assim, eu sou um microempresário, posso contratar até uma pessoa. Então, também eu tenho que pagar esses mesmos direitos aí, a questão da Previdência e Sim. a questão do salário. Em relação ao seu funcionário, é como funcionário de qualquer outra empresa. Você é obrigado a recolher INSS, FGTS, pagar 13º, férias, como qualquer outro funcionário. Em relação a você como empresário, o pagamento do DAS mensal do MEI é como se fosse o pagamento de INSS sobre um salário mínimo de prolabore. É considerado como se eu estivesse pagando estivesse retirando mensalmente a fins de previdência. Como se eu estivesse retirando mensalmente um salário mínimo de dentro daquela empresa para me manter e estou pagando o INSS sobre esse um salário. Então, também me dá direitos a auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão. Em relação à Previdência, não conta como tempo de contribuição. Não sei já exatamente como é que vai funcionar essa aposentadoria no MEI. Isso, né? Porque na legislação diz que você precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição contínua. Eu não sei, como diz contínua, então subentende, para você ter direito à aposentadoria, você tem que estar contribuindo ali com o MEI continuamente há 15 anos. Aí o que é que acontece muitas vezes? Aí abre a empresa, passa 1, 2 anos, está ali contribuindo como MEI, fecha. Aí depois passa um ano, abre outro mês. Não sei como é que a Previdência vai lidar com esse tempo, esses pagamentos. Se ele vai contar nesse cálculo de a soma do tempo de contribuição com a idade. Acredito que não. Então, vai vir de MEI, fica mais a questão dos auxílios do que exatamente a aposentadoria. Até pode contar como tempo de contribuição, nessa soma de idade e mais tempo de contribuição. Porém, se você complementar para a contribuição mínima da Previdência, que é de 11% sobre o salário mínimo. Então, se o MEI hoje paga, acho que uns R$70 mais ou menos de INSS, e os 11% do salário mínimo, acho que dá em torno de 150. Ele tem que complementar esses 70 por 150, paga uma guia a mais de INSS, para ele realmente contar como tempo de contribuição. Aí ele pode fechar o MEI, que ele vai ter a certeza que aqueles períodos de contribuição vão contar lá no futuro para a aposentadoria. Né? Aí isso que muita gente e a gente só vai descobrir, todo mundo, como o MEI é relativamente recente,
todo mundo já vai realmente descobrir como é que a Previdência vai lidar com essas aposentadorias de um MEI, exclusivamente do MEI, daqui a 15, 20 anos, né? Porque todo mundo está contribuindo, que é não sei exatamente quando, não lembro exatamente quando abriu o MEI, mas deve ter 5, 6 anos, acho que não passa disso. Espero que não seja surpresa ruins. Quando tem no mínimo 15 anos, o ideal era que todo mundo complementasse, pagasse esse equivalente aos 11% do salário mínimo. Mas a grande maioria não. Eu, particularmente, nunca vi empresário de MEI que tenha solicitado, não, Reni, gera a guia do complemento, vou pagar. Realmente é só a do MEI, realmente. Geralmente o pessoal diz assim, não, tem esse que eu vou pagar só esse. É muito útil, como você falou agora há pouco, para emitir notas, algum serviço que precisa ser feito para outra empresa, mas de certa forma deixa descoberto uma área também. Né? Agora já em relação aos auxílios, sempre eu não cheguei a ver nenhum que tenha sido negado. Já vi de auxílio maternidade, doença, aposentadoria por morte para filhos também já vi ser aprovada do MEI. Agora a aposentadoria em si, para o próprio empresário, particularmente, não sei dizer de certeza, porque ainda não vi um caso. Não sei se a contribuição partilhada, o pagamento partilhado, se vai contar para fins de aposentadoria. Sei que na legislação diz 15 anos contínuos. Aí que vai ficar realmente 15 anos com o MEI lá aberto, pagando direitinho, a gente vai ver se realmente como é que vai funcionar. Ou seja, aí só vai descobrir no futuro. Eu particularmente não conheço um caso hoje de alguém que tinha se Até aposentado, pelo tempo que é curto, né? se aposentado só com contribuição do MEI. Porque justamente é um tipo de empresa recente. Já vi os outros, os auxílios e as aposentadorias por invalidez ou por morte, sim. Aí já vi, realmente tem sido aprovadas. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Frank, tem participação? Vamos lá. Tem a professora Wanda aqui para tirar uma dúvida. Eu queria saber por que eu passo o ano todo com meu contra-cheque sendo descontado o IR e ainda pago um valor exorbitante no final. Porque o IR, o Imposto de Renda Retido na Fonte, vai levar em consideração o rendimento só do mês. Então, o percentual sobre o rendimento do mês. Quando eu faço a declaração anual, ele vai somar os rendimentos do ano inteiro e ver a soma do ano em que faixa de faturamento ficou. Então, se eu recebi lá 5 mil no mês, fiquei na segunda faixa. Mas quando eu somo do ano inteiro, a soma do ano, eu fui para a terceira faixa de rendimento. Então, eu tinha retido já sobre a segunda, mas ao longo do ano eu fui para a terceira, então eu tenho que complementar. Então, eu tenho que pagar o complemento, além do que já foi retido, eu tenho a pagar. Eu acho que essa parte da professora Wanda é porque ela está acompanhando muito o Caminho do Frio, viu? Aí tá parecendo que ela está gastando muito, viu, professora Wanda? Abraço aí, Pilões acompanhando a gente. Importante demais você estar acompanhando o nosso podcast. Faça como a professora Wanda, faça também sua pergunta, tire sua dúvida, aproveite, porque a consultoria hoje é de graça. A partir de amanhã tem a taxa, né? Mas assim, é importante justamente tirar essas dúvidas, saber de tudo isso aí, porque às vezes o pessoal diz, mas eu estou pagando isso, estou pagando aquilo, mas justamente não sabe como é que funciona, né? Deixa eu complementar a dúvida dela. Às vezes você tem mais de um rendimento. Um dos seus rendimentos, pelo faturamento mensal, você está sujeito a imposto de renda retido na fonte. Aí você tem um segundo rendimento, que é um valor menor, não tem retenção. Vamos supor, deixa eu dar um exemplo. Você tem 2 carros públicos. Um você recebe 5 mil, está dentro da faixa ali que é obrigatório reter na fonte. No outro você só recebe um salário mínimo, que não tem retenção na fonte. Mas para anual vai somar o lá que já foi retido com o que não tinha. Quando eu junto o rendimento todo, eu vou para uma faixa maior. Aí além do que eu já tinha retido, vai desse complemento que eu ainda tenho a pagar. Assim como também pode acontecer de ao longo do ano foi retido, mas quando eu mando a declaração anual, por eu ter deduções ou algum rendimento que na verdade é isento, é receber de volta parte daquilo que já foi retido. Ter a restituir. A maioria dá a pagar. É justamente isso, né? Geralmente o pessoal trabalha, enfermeiros, médicos. Exatamente, tem rendimentos diferentes
de cada cargo desse. Um está sujeito à retenção, o outro não. Mas na declaração anual vai somar todos os É a soma rendimentos. dos dois. É a soma. Aí, muitas vezes, o que não foi retido, no que soma, dá ainda a pagar. Aí, geralmente, dá ainda a recolher. Se eu tiver necessitando justamente agora desse serviço, como eu posso contactar você para resolver esses problemas? Particularmente, como contadora... Vamos vender o peixe. Como eu falei no início, meu escritório físico é em Campina. Porém, estou aqui em área quase todo final de semana, né? Venho visitar a família. E hoje em dia, com a questão de redes sociais, acaba que a gente resolve muita coisa simplesmente pelas redes sociais, né? Eu tenho o Instagram do meu escritório, que é Superávit, assessoria contábil. E através do WhatsApp também. Os clientes aqui de Arara, a grande maioria, no dia a dia, só falam no WhatsApp, né? É difícil, hoje em dia, como é tudo eletrônico, as notas são eletrônicas, o antes a gente chamava de contra-cheque dos funcionários é tudo em PDF, não tem mais aquela necessidade de ir na empresa, pegar os documentos, levar... Tipo, até para registrar um funcionário, que você precisava pegar uma carteira de trabalho, lá carimbar, assinar, tudo eletrônico. Carteira de trabalho hoje em dia é digital. Ainda muita gente mantém a de papel, mas pelo costume, digamos assim, ela não tem... Né? A mídia está em branco. O registro é só quando tiver na carteira de trabalho digital. Então, a gente hoje em dia presta uma assessoria, hoje em dia, 90% online. Então, eu lido muito com os clientes hoje em dia através das redes sociais mesmo, Instagram, WhatsApp. No WhatsApp tem meu número, né? Número de trabalho. Eu falo. Fica à vontade, vendo o peixe. Meu celular é 99869-2695, que é o meu pessoal. É só entrar em contato, estou sempre disponível para ajudar do que for possível. É importante demais. E aí a professora Wanda faz um complemento aí, não é isso? Um complemento aqui. Ela fala aqui, ó, tenho pensão e sou aposentada como professora. Pode ser isso? Aquela pergunta que ela fez do IR, que é descontado o mês todo e no final do ano ainda... Provavelmente a pensão, se estiver fora da faixa de isenção, ela não deve ter retenção sobre essa isenção. Se a pensão for de um salário mínimo, por exemplo, não vai ter retenção. Já como o outro rendimento, pelo que eu entendi, tem imposto de renda retido na fonte. É justamente aquela situação que eu falei. Na anual vai somar os dois rendimentos. Então, no que somar, o imposto de renda a recolher daria maior do que o que já foi retido, que é considerando apenas um dos rendimentos. Então, por isso o complemento. Acredito eu que seja isso. E a Letícia Duarte está participando também. Gostaria de saber como funciona o desconto no imposto de renda à restituição. Repete a pergunta, por favor, para ver se eu entendi. Porque ela colocou assim, eu gostaria de saber como funciona o desconto no imposto de renda à restituição. Acho que ela quer saber como é que funciona a restituição do imposto de renda. Sim. Como são os descontos e como é a restituição, né? Então, você deve pegar todo o rendimento do ano. Geralmente tem um informe de rendimentos que é disponibilizado pela empresa ou pelo órgão público onde você recebeu aquele valor, que vai vir discriminando qual for o valor pago e for o valor retido. Na declaração anual a gente vai informar esses valores. Se você já reteve a mais do que você deveria, a Receita hoje em dia lhe paga de volta através de Pix ou transferência para a conta da pessoa que estiver declarando. Então tem que ser uma conta da própria pessoa, do seu CPF. Você não pode informar uma conta de terceiros, eles não pagam. Então, hoje em dia a forma mais utilizada é Pix, foi implantada esse ano. Então as restituições foram pagas preferencialmente a quem informou Pix, depois transferência e assim sucessivamente. Então o pagamento cai na sua conta. Aí tem um calendário anual. Recebe primeiro quem declara primeiro. E também tem a questão de idade do contribuinte, outros fatores, mas de regra é isso. A declaração se inicia geralmente em março e vai até maio. Quem enviou em março geralmente são os primeiros a receber, e assim sucessivamente. Esses valores que tinham sido retidos a maior. Então cai em conta. Se foi
isso realmente que ela queria saber. E ela respondeu embaixo aí e colocou isso, né? Então, gente, se você tiver alguma pergunta, manda aí a pergunta aí, tira a sua dúvida. Eu acho muito importante, porque assim, a gente não sabe como funciona toda essa parte, e eu digo assim, o pessoal vai muito com a cara e a coragem, e depois fica um aperreado, como falou agora há pouco, a gente, porque assim, abre uma empresa, fecha, depois tenta abrir outra de novo, fica... E há justamente essa geração, né, de impostos vão ficando lá. No caso que eu abri uma MEI, acabei não dando certo ali, aí deixei lá sem funcionar. Eu posso abrir outra também depois ou não? Depois sim, mas você tem que primeiro dar baixa precisa naquela. dar baixa na primeira, porque MEI você só pode ter uma única empresa aberta no seu CPF. Única. Não pode ter outra ME, PP, MEI, é só um MEI no seu, por CPF. Então, para abrir um novo, você primeiro tem que dar baixa nesse anterior. Então, é sempre bom ter o cuidado. Não vou mais utilizar aquele CNPJ MEI. Tente fazer a baixa, procure alguém para fazer, porque enquanto ela estiver aberta, ela está gerando obrigações. Então, já peguei muitos casos de MEI, esquece lá que abriu o MEI, está 1, 2, 3 anos aberto e gerando aquela guia mensal, que hoje é em torno de R$75. Imagina ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando terminar, não é mais já MEI, virou peguei inteiro, MEI né? com dívida de 5, 6 mil reais, a guia mensal. E uma vez que está aberto, aquele valor ali não vai sumir mais. Ele vai ser transferido para o seu CPF. Então, pode lhe gerar outros problemas. Bloqueio de bens, retirada da sua conta bancária, que você está devendo ao governo, né? Então, de alguma forma, ele vai querer receber aquele valor. Então, ele primeiro notifica, gera cobrança administrativa. Se você não paga, pode ser encaminhado para a Procuradoria Geral. Não paga, pode ser encaminhada para cobrança em cartório, ser protestado. Não paga, pode ir para cobrança judicial. Então, o pessoal abre e esquece. Daqui a pouco chega uma notificação judicial na sua casa. Você, o que foi que eu fiz? Porque você abriu a empresa, não utilizou mais, mas deixou ela lá aberta. Então, Frank, lhe aconselho aí fechar a sua. Se não estiver realmente usando. Aí, a minha esposa, ela apareceu uma dívida no nome dela, em cartório. Só que a gente puxa em todo canto, não aparece onde não aparece boleto para pagar. A gente já puxou por todo canto e não consegue. O próprio cartório não sabe informar de onde? É porque a gente, aqui ninguém puxa, a gente mandou. A gente entra no aplicativo do Serasa, só aparece que está lá, só que não aparece qual financeiro e nem boleto para a pessoa pagar. Complicado. É porque geralmente na própria notificação que o cartório envia já especifica referente a que, ao que se refere à cobrança, né? Tá me cobrando sobre o quê? Não, se você ter um protesto em seu nome sem sequer saber a que se refere. Já chegou aí no cartório? Não, porque está constando que é um cartório em São Paulo. Só que ela não tem dívida em São Paulo, entendeu? Aí o único que ela tinha no Banco Nordeste foi quitado, a gente até questionou. Rapaz, não é daí que vocês colocaram? E eles estão dizendo que não e não aparece boleto. Aí foi esse próprio cartório de São Paulo que entrou em contato com vocês? Não, é que a gente apareceu no aplicativo do Serasa. Do Serasa. Sinceramente, tentando realmente no chat do Serasa, ver se eles conseguem passar alguma informação. Porque, de regra, protestos são feitos no cartório de domicílio do devedor. Então, se o endereço dela consta em Arara, a cobrança deveria ter sido enviada para o cartório de Arara. Não faz muito sentido ser lá em São Paulo. Às vezes pode ser uma cobrança indevida. E se for uma cobrança indevida, você pode pedir a indenização pela cobrança, porque pode lhe gerar outros problemas. E se você ganha, mas aí vai por questão judicial, de você ir atrás realmente e questionar essa cobrança. Porque se ela lhe gera alguma outra pendência, digamos assim, você fica impedido de conseguir um empréstimo com nome negativado e lhe gerar outros problemas, você pode receber o valor desse valor cobrado em dobro. Mas aí já é uma questão judicial, já não sei dizer os detalhes de como proceder essa cobrança. Só pra gente aqui tirar uma dúvida também, mas tem uma participação aí, Frank, também. Vamos registrar aí pra não deixar. A gente não vai dever também não, pode a cobrança vir alta. Isso. Tem a professora Wanda agradecendo, muito obrigado, e muito sábia a contadora. A professora Wanda tá. Tem o Aureliano também. É o Mazinho? Não, não, é o Aurélio, né? É o Aurélio, né? Aurélio. Boa noite. Conversa bastante proveitosa, tá vendo?
Muito Só bom. pra gente aqui, antes da gente, já estamos aqui já parando de 1 hora, né? Aí já ela vai cobrar mais alto o cachê. Então vamos fazer o seguinte, só perguntar aqui. Veio justamente, como a gente estava falando agora há pouco, essa dívida do MEI, vamos dizer, já vai em 6, 7 mil reais. Esse dinheiro cobrado, ele é pago à vista ou pode entrar em acordo, tentar negociar para pagar essa dívida? Pode parcelar. Você entra no órgão público também com aquele acesso gov.br, que eu falei no início que é necessário para fazer a abertura. Ele também é utilizado para solicitar o encerramento, assim como também através desse acesso que você consegue solicitar um parcelamento. O parcelamento costuma ser em até 60 meses, o parcelamento padrão, digamos assim. Às vezes o convênio disponibiliza alguns parcelamentos especiais, com desconto de multa, de juros, mas é só quando tem uma legislação que permite esse parcelamento. Mas, de regra, o parcelamento simplificado vai pegar o total da sua dívida atualizada, dividir em 60 vezes, até 60. E sobre essa parcela vai ter juros e multa também. Além dos juros e multa, da atualização do valor, vai ter os juros e multa da parcela a ser paga. Então, quanto mais parcelas, mais juros e multas você vai pagar. Porém, no momento que você parcela, a cobrança fica suspensa, né? Não vai gerar outros problemas. Aquele passo a passo que eu falei de ir para a cobrança para o PGFN, depois no cartório. Não, vai suspender esse trâmite, digamos assim, enquanto tiver sendo parcelado e pago, né? Que às vezes também o pessoal parcela e depois esquece. Pagar primeiro e não paga. Pagar primeiro então, e deixa pra lá. aí perde a finalidade. Mas pode ser parcelado, sim. Aí, como tem essa questão, digamos que burocrática, de entrar no site, fazer a solicitação, geralmente procura um profissional contábil, porque a gente já sabe como lidar, né? Já faz no já dia a facilita dia. mais. Mas pode ser feito pelo próprio empresário. Porém, vai ter que buscar um pouquinho como é que é esse passo a passo para fazer. Para não ter mais dor de cabeça, é aconselhável. É, aconselho. Né? Muito melhor. Não é nem vendendo peixe, é melhor você procurar. Cada um, né, tem conhecimento na sua área, é melhor você já procurar alguém que E até, saiba. de repente, a pessoa preocupado justamente com isso aí, com a sua empresa, com a dívida que está, e acaba justamente, às vezes, lá na frente, fazendo um parcelamento que não vai poder pagar. Exatamente. Então, procurando um profissional, fica mais fácil Fica mais fácil de poder orientar melhor, né? Até para ver essa questão depois vai poder abrir outra, assim, para pensar melhor. Uma nova empresa, né, que vinha a surgir. Enio, eu quero demais agradecer a sua participação. Fica aí o microfone aberto à vontade. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço. Teve um grande problema aqui em Arara, que muitas pessoas de Arara foram vítimas de pilantra do sul de São Paulo, que abriram empresa aqui no nome das pessoas daqui. Olha aí, um fato que a gente não conhecia. Então, bem importante isso aí de ser falado, né? Como é um procedimento todo online, golpista tem muito, né? Eu não sei como é que eles conseguem fazer esse acesso Gov, porque o acesso Gov, como é um acesso utilizado para muitos fins hoje em dia, ele precisa ser feito no celular do contribuinte, precisa fazer reconhecimento facial, é bem burocráticozinho para fazer. Só realmente a pessoa consegue gerar essa senha, mas no Brasil sempre tem alguém que consegue burlar tudo, Tem um jeitinho, né? malvado brasileiro. Realmente aconteceu muito, como é um procedimento todo online, não tem assinatura do empresário, então não tem como você provar que não foi exatamente você que abriu. Aconteceu muito já, de realmente abrir e-mail em nome de outras pessoas. Aí já chega essa notificação da cobrança, que realmente a pessoa não estava pagando, porque não fez a abertura. Porém, os casos que eu já vi, conseguiu provar que realmente... Porque como é que eu resido em Arara, na Paraíba, eu nunca viajei e abri uma empresa comercial lá em São Paulo. Não faz sentido. Aí você mostrando que realmente não... Você é daqui, você não trabalha naquele ramo, você não foi até... Os casos que eu já vi conseguiu provar que realmente não tinha efetuado aquela abertura e a Receita suspendeu a cobrança do... Mas de toda forma gera todo um desconforto, né? Um problema para a pessoa de algo que você nem tinha conhecimento. Até aproveitando a deixa aqui do Ronaldo e a sua também, há casos assim também de pessoas que já foram lesadas, justamente ter empresas abertas no seu nome e ela não ter o poder aquisitivo para que possa abrir aquela empresa? Em que sentido? Assim, de repente eu não tenho um poder financeiro, né, para fazer o abrimento de uma firma naquele valor. E de repente tem firmas abertas ali, como
Esse pessoal costuma fazer, já aconteceu assim, às vezes também. Se a pessoa conseguir provar realmente que você não tinha conhecimento daquela empresa, porque muitas vezes também é aberto o famoso laranja, né? Justamente essa área, que há muitas pessoas que fazem isso, né? Só abre no nome da pessoa se ela tem rendimento. Hoje em dia a junta comercial está mais burocrática nesse sentido. O que você coloca como informação de capital de abertura da empresa, ela busca a comprovação de onde você tem aquele rendimento. Como você investiu na abertura daquela empresa. Eu abro uma empresa e coloco que o meu capital inicial da empresa que eu investi inicialmente foi 100 mil. Então a junta comercial, junto com a Receita hoje em dia, em alguns casos ela pede a comprovação de qual foi a fonte daqueles 100 mil que você informou que abriu aquela empresa. Então ela vai pegar seu imposto de renda, seus bens, sua conta bancária como prova de onde veio aquele rendimento. Se eu coloco, eu abri a empresa, foi doação do meu pai, abri. Foi doação, então você vai ter que pagar o imposto sobre doações. Você está dizendo que conseguiu aquele dinheiro através de doação para abrir, eles estão mais burocráticos nesse sentido. Que outra gente colocava qualquer valor. De todo jeito, né? Colocava qualquer valor para abrir. Aconteceu inclusive aqui em Arara, pessoas, né, que questão de doações e até empresas abriram, o cara não tinha um Bolsa Família, era fonte de renda, e aí? Eles estão mais burocráticos. No MEI ainda não... Como é uma empresa muito pequena, um capital pequeno, não tem essa fiscalização. Não chegaram o olho aí em cima. Ainda não, assim. A de MEI, o maior problema costuma ser esse de deixar as guias mensais em aberto ou ultrapassar o limite do MEI, que aí já torna para um... Justamente, você falou agora é 81 mil por ano, né? Por ano. Tem um limite no mês ou não? Não específico. A não ser no primeiro ano de abertura da empresa, que não chega também a ser o limite por mês. É o equivalente aos meses que está em aberto. Vamos supor, se você abriu ela em junho, então abriu agora em junho de 2024. Então no ano de 2024 ela vai estar aberta por 6 meses. Então ela só pode faturar o equivalente àqueles 6 meses do ano que ela está em aberto. Então a metade dos 81, 40.500. Que é a proporção, agora é só no primeiro ano de abertura. Vai ser proporcional aos meses que ela tiver em aberto. Mas não especificamente dentro do mês. É referente àqueles meses que estão em aberto. Eu posso ter ganhado 10 ou 20 mil esse mês, no outro ter ganhado só 1.000, não tem problema algum. Contanto que não ultrapasse aquele limite anual, que tem que o pessoal também não se atenta muito a isso, né? No primeiro ano de abertura não é 81. É 81, se você tiver aberto em janeiro. Que você vai ter os 12 no caso, meses. Conta durante o ano todo. Durante o ano. Não é assim, eu abro agora em agosto. Não é que vai fazer um ano, o ano que vem em agosto, não. Não. Final do ano já tem que... O exercício é de janeiro a dezembro. Vai ser sempre contar de janeiro a dezembro. Então, se eu abro ao longo do ano, é o proporcional dentro daquele primeiro ano. Então, tem que se atentar a isso também. O que é que eles estão verificando muito do MEI? Vende em cartão de crédito. Você não é obrigado a emitir nota. Então, ele não tem como acompanhar seu faturamento pela nota. Mas aí você vende no cartão de crédito. Você só pode faturar 81 mil. Vende 150 mil no cartão. Como? Se você só podia vender 81. Tudo bem, mas você vendeu acima, sua empresa agora é ME, não é mais MEI. Você já está em outro enquadramento. Aí você já tem outras obrigatoriedades. Você tem que procurar um contador, porque você é obrigado a ter contador. Você precisa emitir nota. Suas vendas em cartão de crédito não podem ser em maquinetas POS, que a gente chama, que é essa maquinetazinha de cartão solto, Mercado Pago, Mercado Livre. O estado da Paraíba exige que a maquineta de cartão de crédito para empresas seja TEF, que é uma maquineta integrada ao sistema emissor de notas. Com isso acontece o quê? Passou o cartão, automaticamente a nota fica emitida. Então não tem como seu faturamento em cartão de crédito ser menor do que o de emissão de nota. Que acontece muito de quem usa maquineta solta. Vende mais no cartão do que emite a nota. Aí eu tenho visto muito. O MEI, principalmente o Estado, quando é atividades de mercantis, que a gente chama, né? De comércio, indústria. De vender no cartão acima do limite do MEI. Então você já ultrapassou. Se você ultrapassou, se você vender no cartão é faturamento. Se ultrapassou os aqui deu 1.000, você está fora do MEI. E eles estão vindo atrás. O pessoal fica muitas às vezes e o MEI tem que ter preocupado. Muito cuidado para não colocar no CPF do proprietário. Do empresário. Do empresário, porque se ele colocar, grandes problemas ele vai ter.
Porque o pessoal também vai pensar que a maquineta vai ser só se você solicitar no CNPJ. Mas o MEI, né, o microempreendedor, a personalidade física e jurídica, ela se agrega no MEI. Então, se eu ver no meu CPF, ele também vincula como se fosse rendimento da própria empresa. Então, se ultrapassar os 81 mil numa maquineta no CPF, ele também vai considerar como foi da empresa. Então, você também pode ser excluído. E se for notificado, eles cobram um valor, principalmente do imposto estadual, fora dos limites do MEI, como uma empresa normal. Que hoje a alíquota interna da Paraíba é 20%. Então, vai ser 20% daquilo que você tiver faturado. Bem então, salgado. precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Então aí, olha, importante mesmo. Frank, tem aí mais alguma participação? Não. Então, quero agradecer aqui demais, Reni. Importante mais esse bate-papo, que você possa vir mais vezes, tirar mais dúvidas, né? Antes eu vou convidar o Ronaldo também, né? Pra gente tirar as dúvidas aí, né, Ronaldo? De como ser um empresário sossegado. Agora, antes, pra gente encerrar aqui o bate-papo pergunta. Como é a contadora trabalhar com o pai na contabilidade? Porque assim, geralmente é o pai quem controla o dinheiro dos filhos. E aí, os filhos controlando o dinheiro do pai. Como é que é? Tranquilo, nem sempre me escuta, mas eu tento orientar, assim, essa questão de dividir, bens de pessoa física, jurídica, como a empresa é familiar, tem que ficar um pouquinho no pé, mas de regra é tranquilo, assim. As orientações que eu vou sempre tentando dar vão sendo seguidas, tanto meu pai, meu irmão, que também trabalha na área, vem dando certo. Sossegado. O intuito inicial, que era estudar para tentar gerar informação para casamento, digamos assim, vem funcionando. Então, tem sido bom e proveitoso, né? Então, aí o Ronaldo tem diminuído as quedas de cabelo e os cabelos brancos, né, Ronaldo? Os meus que estão surgindo. As preocupações agora começam a Tá surgir. vindo pra mim. Mas eu quero agradecer demais. Obrigado mesmo pela sua participação. Importante trazer esse conhecimento, poder trazer para nossos telespectadores, para quem está assistindo, quem vai assistir ainda, porque é importante trazer esse conhecimento para que o pessoal não se enrole. Qualquer coisa, lhe procure, né? Eu que agradeço a oportunidade e espero ter trago informações relevantes para todo mundo e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Se eu passei alguma informação que eu me equivoquei também, fiquem à vontade para a gente debater e tentar melhorar. Fico à disposição. Vamos repetir, vamos vender o peixe de novo. Precisando do serviço, como é que entra em contato? Primeiro, meu nome é Reni Alves, né? Então é fácil de encontrar, que é um nome diferente. Do meu escritório é Superávit, é assessoria contábil. Então, estou nas redes sociais, podem me encontrar dessas formas. E no WhatsApp, é o DDD 83, né? Paraíba, meu número é 998692695. Se você não conseguir entrar, fácil demais. Vá na loja do Ronaldo, Motor Auto Isso, Center. vai na Motor Auto Contato Center, rápido, né, Ronaldo? E vai conseguir meu contato fácil. E geralmente nos finais de semana eu tô por aqui também. Se quiser um contato presencial, eu tô sempre por aqui. Obrigado Pode mais uma me vez, tá visitar lá em certo? Que Campina também, né? Deus possa abençoar cada vez mais sua jornada, mas antes da gente aqui, tem mais uma participação. Vamos lá, Frank, pra gente não ficar devendo. Vai gerar boleto, viu? Se ficar devendo. Isso. É o Joseane Silvino, parabéns à contadora Reni. Não é porque é minha filha, mas desenvolve um ótimo trabalho. Tá brincando, né? A mamãe não deixou de participar. Elogio da mãe também vale, né? Vale, né? Quem é mais sossegado dos dois para escutar a contadora? Não a filha, a contadora. Ambos. São Ambos os dois sossegados. muito tranquilos. Muito tranquilos. Ronaldo ficou ali meio... Vai mais tranquilo em tudo, assim, né? Mãe quer colocar mais as coisas logo em prática. Vai mais... Não, tudo Sossegado. certo. Mas ambos escutam. Obrigado mesmo, gente. A todos pela participação. Obrigado mais uma vez. E que Deus possa abençoar a sua jornada, que possa, como dizer assim, encaminhar novos empresários para o rumo do sucesso. Estarei aqui para contribuir no que for possível. Obrigado mesmo. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez, tá certo? Obrigado mesmo por ter intermediado essa participação, um podcast muito enriquecedor, com muita informação. E a você que está em casa também, muito obrigado a você que interagiu com a gente, que deixou o seu recado, deixou sua mensagem, aos nossos parceiros e patrocinadores que nos proporcionam esse trabalho de melhorias para a nossa população, trazendo conhecimento. Então, muito obrigado a todos. Frank, mais uma vez, a certeza, agradecer a Deus do dever cumprido, né? Gente, brigadão. Como eu costumo dizer,
Próxima semana, se Deus não me chamar antes, eu venho. Se Ele me chamar, Frank vem fazer o programa sozinho, tá certo? Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Fica com Deus.